Este e outros temas vão estar agora em análise aqui neste Jornal à Hora de Almoço, com a participação do professor catedrático José Filipe Pinto. Professor, seja bem-vindo. Já lá vamos a estas questões do Médio Oriente, também vamos passar pela Ucrânia. Antes disso, o professor vai nos ajudar a perceber aquilo que aconteceu ontem, que a reunião formal foi essa que se realizou e, portanto, não há grande informação. Tendo sido informal, não há as reações que depois se seguem a esses encontros, fazendo a ponte também aqui para a Cimeira de Segurança de hoje em Munique. Muito boa tarde, Janete. Boa tarde também aos senhores telespectadores. De facto, ontem houve um Conselho Europeu informal. E como disse muito bem, sendo informal não há declaração final. Pois. Mas é aquilo que se chama, em ciência política, um brainstorming. Significa uma discussão sem direito, portanto, a declaração final. Mas eu trouxe uma imagem que mostra onde é que decorreu este Conselho Informal e esta imagem ajuda-nos a perceber claramente o que é que estava em cima da mesa. Vamos pôr então essa imagem do castelo para servir também de base a esta análise. Este é um castelo de Aldenbilsen, é um castelo na zona flamenga da Bélgica e, se os nossos telespectadores repararem, é um castelo que tem um fosso à volta. E tem, vê-se também ainda, uma ponte levadiça que permite, portanto, o contacto com o exterior. Estas são as duas imagens que traduzem na perfeição aquela que é a discussão que houve neste castelo. Por um lado, tínhamos a posição francesa, transformar a União Europeia num castelo, numa fortaleza. Fazer os eurobonds para quê? Para tentar haver um aumento da capacidade europeia como um todo e o fortalecimento da economia europeia com a criação daquela marca Made in European Union. Esta é a posição de Macron, que é uma posição protecionista. Porquê? Porque ele defende, primeiro que tudo, o produto europeu. Mas depois há a ponte levadiça, e a ponte levadiça é a posição de quem? É a posição de Merz, o chanceler alemão, e de Meloni, a primeiro-ministro italiana. Que é distinta. É completamente distinta. Porquê? Defendem o fim das barreiras internas na União Europeia, que dizem que vai poupar muito dinheiro, tanto no que diz respeito aos serviços como aos produtos, porque a União Europeia também ainda tem barreiras internas. A União Europeia, que destruiu muros, também tem vindo a construir muros. Dentro, nas suas fronteiras, mas também dentro das suas fronteiras. E então, tanto Meloni como Merz defendem o fim destas barreiras entre os Estados-membros. E defendem mais, defendem que quem quiser integrar-se mais deve fazê-lo. Quer dizer que vamos ter uma Europa a duas velocidades, uma União Europeia a duas velocidades. Quem estiver disponível pode entrar no processo. Quem mostrar reticência ou achar que não está ainda preparado, ficará para mais tarde ou a uma outra velocidade. Esta é uma posição de relacionamento com o mundo. Significa o quê? O que aqui foi discutido claramente é o atraso da União Europeia. Pois. O atraso da União Europeia relativamente a quê? À competitividade. Repare, estavam lá nesta reunião Mário Draghi e Enrico Letta. Quem é Mário Draghi e Enrico Letta? Para além dos cargos que desempenharam, são as duas personalidades que têm vindo a explicar como é que se pode ultrapassar a falta, o atraso na competitividade da União Europeia. E o que acontece é que são estes os dois modelos. Os eurobonds, a mutualização da dívida, que colhe muito em França, e a razão é muito simples. Nós percebemos que em França há um crescimento desmesurado do populismo cultural ou identitário, há um problema. Macron está muito fragilizado internamente, está entre um populismo cultural ou identitário da Marine Le Pen, mas está, por outro lado, um populismo socioeconómico da France Insoumise, do Jean-Luc Mélenchon. Então, ele tem dificuldade em afirmar o ideal republicano. E então esta ideia de recuperar outra vez aquela que é a essência europeia, aquilo que poderia ser... E é possível recuperar essa essência? Há pouco, e no âmbito da abertura, do arranque da Conferência de Segurança de Munique, o Friedrich Merz, chanceler alemão, afirmou que o mundo já não é aquele que a Europa conheceu. Lamentou que não seja, mas chamou a atenção, e eu vou aqui citar: a Europa acaba de
regressar de umas férias da história e pediu ao velho continente que aceite que a realidade já não é a mesma de há uns anos. Sabe? Chega hoje às livrarias o meu livro que eu apresentarei aqui para a semana. O fim do mundo único. É isto de que o chanceler alemão fala. Exatamente. Mostre só ali para aquela câmara. O fim vai ser mais fácil. Da ordem única. O fim do mundo único. E esta é a grande questão, eu falarei. É evidente que a União Europeia neste momento, como os nossos telespectadores poderão ver, eu vou levantar um pouco, é apenas uma destas torres onde os cavalos não é de maneira nenhuma uma peça-chave, porque surgiram 3 peças-chave. Um dragão, um urso e uma águia. E o que nós estão a representar quem, exatamente, professor? O dragão representa a China, a águia representa os Estados Unidos e o urso representa a Rússia. São estas as potências que verdadeiramente mandam no mundo e que é isto que o chanceler disse. Estamos a regressar de férias e chegamos, por norma, quando chegamos de férias, temos de apertar o cinto, fizemos muitas despesas. Nós aqui não fizemos um investimento. E como não fizemos um investimento, o que é que vai acontecer? Estamos numa situação periclitante. E o que o realismo começa a ditar a sua lei e a explicar-nos claramente que não é apenas a chegada de Donald Trump ao poder que só veio agudizar a situação, foi a nossa falta de preparação. Exatamente. E, sabe, há uma regra em ciência política que explica que quando não preparamos o presente, não acautelamos o futuro, porque o passado bate à porta do presente. Portanto, agora andamos efetivamente atrás do prejuízo. Exato, estamos a correr atrás do prejuízo. E por isso se fala em competitividade. E por isso este fosso. O que é que acontece nestas duas visões? A França verdadeiramente tem a ideia que precisamos de fazer uma fortaleza Europa. E repare, porque tem Macron vê-se confrontado com os agricultores franceses que são contra o acordo da União Europeia com o Mercosul. E então quer a fortaleza Europa, o produto feito na Europa. Por outro lado, temos Merz e Meloni, que querem o quê? Abrir a União Europeia ao mundo, em termos de competitividade. E por isso um acordo com a Índia, por isso um acordo com o Mercosul, o procurar... E essa é a estratégia, professor? Provavelmente será. Eu defino neste livro que a estratégia será o pragmatismo com princípios. Relacionarmos com todas as ordens, mas sem abandonarmos aquela que é a nossa ordem natural, que é a ordem liberal ocidental. Essa é a nossa ordem dos princípios. Mas vamos ter de negociar com todas as ordens. E vamos ter de negociar com a China e vamos ter de negociar com a Rússia. Não podemos negociar sempre numa posição de uma grande subalternidade. Temos de tentar arranjar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, nesta minha perspectiva, a minha perspectiva aproxima-se muito mais do chanceler alemão e da primeira-ministra italiana, no sentido de quê? De que precisamos de fazer o nosso trabalho de casa. Temos de aumentar a nossa competitividade. E é evidente que somos todos chamados a este esforço. Senão temos uma União Europeia a 2 ou a 3 velocidades. Quem quiser ir na carruagem da frente tem de se esforçar a nível interno e também a nível comunitário. É esta a perspectiva. E por isso, passando para a conferência de Munique, nós percebemos que há um relatório e esse relatório aparece sempre 2, 3 dias. É como se fosse... Só uma interrupção, professor, porque vamos sublinhar as imagens, já estamos a vê-las, mas explicar o que é que está a acontecer. Estamos a ver aqui a reportagem direto de Coimbra, víamos ali a Presidente da Câmara, Ana Brunhosa, que está agora a receber o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também o Primeiro-Ministro. Vai haver uma nova reunião com estas altas entidades do país também visitarem as áreas afetadas. Vamos acompanhar esta situação preocupante também a nível nacional, mas, professor, vamos continuar então aqui a seguir aquilo que está a acontecer em termos internacionais e que também nos diz respeito, fazendo ainda aqui, rematando aqui as declarações do chanceler alemão. Ele diz mais, nessa questão de a Europa de hoje não é a Europa do velho continente conforme conhecemos, defende que a Europa tem que fortalecer os seus serviços de informação, devendo ter a própria estratégia de segurança, e diz que parte
desta questão passará pela dissuasão nuclear e que já terá conversado sobre este tema com o presidente francês, Emmanuel Macron. Já, porque a França é uma das potências nucleares, é a única potência nuclear da União Europeia. Mas repare, as imagens que acabaram de aparecer de Portugal estão todas relacionadas também com o que estamos a falar aqui. E porquê? Repare, o nosso primeiro-ministro está em Coimbra porque é aí que está um problema nacional. Mas ele não pôde estar no Conselho de Ministros informal no castelo que acabámos de ver. E delegou em quem? No primeiro-ministro da Grécia. Porque tínhamos afinidades, tínhamos uma posição muito semelhante. Portanto, esteve em representação de Portugal. Sim, porque não pode fazer-se representar, tem de delegar. E delegou em quem? No primeiro-ministro da Grécia. Não é a primeira vez. Quando o funeral de Pinto Balsemão teve de fazer a mesmíssima coisa e delegou precisamente na mesma personalidade. Agora, voltando a esta questão, repare, antes da Conferência de Munique, há sempre um relatório a explicar qual vai ser a ordem dos trabalhos. E o título é praticamente o título do meu livro. Diz o quê? O título do relatório é Mundo sob Destruição. Mundo sob destruição. É o fim do mundo da ordem única, o fim do mundo único. E diz uma coisa muito simples. Quem é o principal promotor desta destruição? Donald Trump. É um rolo compressor. E é nesse sentido que também destaca que os países europeus estão cada vez mais disponíveis para procurar essa independência norte-americana. Exatamente. Porque é que o chanceler diz isto? Vamos à questão de fazer o trabalho de casa. Significa... Nós acolhemos ao chapéu protetor, debaixo do chapéu protetor dos Estados Unidos. Agora temos de construir o nosso próprio chapéu protetor. Não contra os Estados Unidos, em complementaridade com os Estados Unidos. Porque a presidência de Donald Trump tem mais de 3 anos, mas ninguém nos garante que o trumpismo não continue. Claro. E por isso mesmo esta conferência vai ser fundamental. Explique-nos, professor, tendo por base essa nova consciência que está a ser tomada pelos líderes europeus, que imagem é que a Europa vai projetar nesta conferência, recordando aqui também aquilo que aconteceu no ano passado e a intervenção explosiva que foi feita por parte de J.D. Vance, precisamente a apontar à Europa em diferentes frentes. Neste momento, a Europa vai entrar então no pragmatismo com princípios. E vai dizer o quê? Quem lidera a delegação norte-americana é Marco Rubio. E Marco Rubio é menos anti-europeu que J.D. Vance. O vice-presidente. E, portanto, aí, sob esse ponto de vista, apesar de ter havido uma diminuição da importância da delegação norte-americana, porque Marco Rubio é o ministro dos Negócios Estrangeiros e J.D. Vance é o vice-presidente, há uma descida na importância da representação norte-americana. E é intencional essa... É intencional. É intencional, não vem Trump, não vem J.D. Vance, vem Marco Rubio. Mas não tirar vem... importância ao encontro. Exato. E também não vem Peter Hegseth. E porquê? Porque diz que isso é mais para a NATO, sobre a qual Donald Trump voltou a ter umas declarações muito ofensivas. Mas vamos centrar-nos neste elemento. Esta delegação norte-americana tem sensivelmente 50 pessoas. Porque nós dizemos, estão lá 120 países dos 193 países da Organização das Nações Unidas. Mas não está, cada país não tem uma pessoa, tem uma delegação. E a delegação norte-americana tem 50 pessoas à volta disso. E dessas 50 pessoas estão lá congressistas que se opõem a Donald Trump. Está lá, por exemplo, o governador da Califórnia. E o governador da Califórnia será muito provavelmente o candidato democrata nas eleições de 2028.